Boa noite, dando início a mais uma live do IARGS. Agora, ontem tivemos o encerramento do mês dos cursos jurídicos no Brasil e hoje, então, iniciando o mês de setembro, continuando com a nossa série de lives. E este mês será, não é março, mês das mulheres, mas este mês será um mês com muitas mulheres como palestrantes nas lives do IARGS. Hoje a gente começa o nosso mês de setembro, então, com a doutora Karina Contiero, que vai nos falar sobre as prerrogativas da advocacia. Boa noite, doutora Sulamita, que acabou de entrar. Boa noite a Regina Guimarães, que está nos assistindo. Tudo bem? Então, eu estava falando agora há pouco com a doutora Karina, até demorei um pouquinho a entrar porque fui colocar meus fones, e então posso ter entrado um pouquinho atrasada hoje, peço desculpas. A doutora Karina deve estar entrando, porque ela ia buscar também uma aguinha para entrar na live. E ontem tivemos a live extra com o doutor Esbardelotto, aqui do IARGS, para finalizar a comemoração aos cursos jurídicos no Brasil, né? A inauguração dos cursos jurídicos no Brasil. E também teve uma live da UAB, que foi a inauguração da Escola de Prerrogativas. Então, hoje a gente permanece nesse assunto, nessa novidade da UAB do Rio Grande do Sul. E a doutora Karina estava me falando agora que ela é a coordenadora dessa Escola de Prerrogativas. Ela entrou já aqui, vou dar um oizinho para ela e já vou convidá-la a participar aqui da live. Tá entrando. Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre essa novidade e, claro, sobre todas as prerrogativas dos advogados que devem ser obedecidas e que muitas vezes são esquecidas ou, né, não respeitadas pelas autoridades ou por todo mundo, pelo público em geral, digamos assim. Bom, lembrando a todos que todos os dias temos novidades no site, no blog, em todos os canais da internet do IARGS. E a Terezinha daqui a pouco vai colocar pra gente quantas pessoas já estão inscritas. Olha aqui, ó. 409 pessoas inscritas no canal. Eu já estou ouvindo, a doutora Karina está se conectando. Tudo bem, doutora? Tá me ouvindo? Tudo bem. Tô te ouvindo. Eu não te enxergo ainda, vamos ver. Pois é, não tô também. Escuto, mas não te enxergo. Vamos esperar um minutinho, ver se entra a tua Tá. imagem. Para mim ainda está conectando. Não, ó, a Karina não está conseguindo participar. Vamos de novo. Eu vou chamar ela de novo. Aqui. Ó, vamos de novo, estamos aguardando. Bom, então são já 409 no YouTube, tinham 300 e pouco, né, Terezinha? Tô muito legal. 2.214 no Instagram. Terezinha, mas subiu muito, tô impressionada. 3.191 no Facebook. Eu acho que 200 pessoas de uma semana para cá. É isso, Terezinha? Me coloca aí um legal. E no Twitter já estamos com 499 pessoas. Então, vocês vejam que o IARGS está mais vivo que nunca nas redes sociais. E a pandemia que parecia que ia nos paralisar, ao contrário. Nos colocou para frente, nos colocou na modernização. Aumentaram 30 no YouTube. Muito bom, muito legal. Então, lembrando a todos que se inscrevam no canal do IARGS, do YouTube. Olha, de novo a doutora Karina não conseguiu. Vamos tentar de novo. Vamos de novo. Se eu não conseguir que ela entre... Ah, agora deu! Tudo. Bem que Conseguimos! Tu sempre pode dar alguma surpresa, né? Mas, gente, não consigo entender o que houve. Ai, não sei. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar essa luz aqui. Eu já tiro... A minha internet aqui da minha casa é muito instável, então eu já deixo no 4G. Para mim é mais certo, assim, de funcionar. Sim. Não sei. Não. Bom, eu estava falando aqui do número de inscritos nos canais da internet, do IARGS, que estamos muito contentes, cada dia aumenta mais. Também estava dando uma explicação aqui para os nossos espectadores, que ontem foi a inauguração da Escola de Prerrogativas. Sim.
Enquanto Uhum. o IARGS fazia lives de despedida do mês de inauguração dos cursos jurídicos lá em 1827, a OAB fazia a inauguração da Escola de Prerrogativas. A doutora Isso. Sulamita está colocando aqui que é um trabalho conjunto feito com muito amor, e é verdade, com É dedicação verdade. total da doutora Sulamita e de todos os nossos associados. Bom, eu vou ler agora, então, o currículo da doutora Karina, que ontem teve uma alteração, né? Eu vou começar por Sim, esse. sim. Doutora Karina, claro, então, advogada. Boa noite ao doutor Lauricoque, que está entrando agora. Tudo bem, doutor? A doutora Karina, então, advogada, coordenadora da Escola de Prerrogativas da UAB do Rio Grande do Sul, conselheira seccional da Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, membro consultora da Comissão Nacional da Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB e presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados no Rio Grande do Sul. Doutora Karina, eu sei que tu fizesse um planejamento para a live. Não sei se tu queres começar falando pela Escola das Prerrogativas ou por algum outro tema que tu achas mais importante. Acho que vamos conversando, né? Boa É, noite, inicialmente. Quero saudar a doutora Sulamita, diretora do IARGS, eu sou fã dela, né? Ela sabe que eu adoro ela. Então, é um prazer estar aqui, né? Representando a Comissão de Prerrogativas. Estou muito feliz mesmo por esse convite. Então, podemos começar falando sobre prerrogativas mesmo, né? Em tempos certo. estamos com Tá difícil, né, doutora? com tantas É. demandas, né? Atualmente hoje até agora eu estava olhando, saiu uma nova determinação do Tribunal de Justiça sobre carga de autos e como é que vai proceder, e abre, não abre, tem audiência, não tem Pois é. audiência. Tudo isso demanda, né, da Comissão de Prerrogativas também, da diretoria da Ordem. Mas estamos com saúde, claro, e tudo vai E passar, né? conseguindo, Então, a gente tem que ir sim, sim. enfrentando, né? Cada É. dia um pouquinho e vamos Um indo. pouquinho, é verdade, é verdade. Nós temos, para vocês, para quem está assistindo entender, assim, mais ou menos, a comissão de prerrogativas, nós somos em 6, né, 6 funcionários da ordem e mais eu, que estou presidindo. Então, são 3 procuradores e 3 funcionários que servem da parte administrativa, porque funciona mais ou menos como o Tribunal de Ética, como um processo judicial. O advogado faz o requerimento, alegando que teve violado a sua prerrogativa, a gente cadastra, faz a instrução, temos agora um parecer de admissibilidade, né, para verificar se realmente é uma violação e quais as providências a tomar. Muitas vezes é coisa imediata, então daí tem que Sim. agir já de pronto, Não dá né? para esperar, é uma Não coisa. dá, normalmente não dá. Mas daí o processo tem todo um trâmite e tem uma votação, depois vai para a sessão, tem relator, esse relator ele faz relatório e voto, que é levado aos membros, e o que os membros decidirem na sessão, a gente coloca para a presidência, né, através da assessoria da presidência, e daí se faz o apoio ao colega. Esse rito muda um pouquinho quando é desagravo, pedido de desagravo público, porque daí ele vai para votação junto ao conselho. Porque Ah, tá. a comissão de prerrogativas ela é opinativa, né, nesse Sim, sentido é necessário verificar uhum, se existe realmente uhum, um motivo isso, forte isso. que Daí a cause o gente desagravo. instrui, sim, e daí o desagravo é aquele motivo forte, notório, que afete a classe toda, né, tem todo um ritual diferente que é aprovado pelo conselho e depois é que tem a solenidade de desagravo. De desagravo, Mas tá. normalmente são feitas as representações por assistência, envio de ofício. Muitas vezes a gente resolve com uma ligação, liga em Sim, nome da não. OAB e já. Mas mesmo assim, esse trabalho de telefone, e-mail, tem que ser muito ágil dentro da comissão de prerrogativas. E nós temos o plantão,
também de prerrogativas, que é o número aquele do WhatsApp, o 7556, que eu digo, que Já tem o decorou. WhatsApp, afinal, tem o WhatsApp e o atendimento 24 horas. Então, quando o colega necessita, a gente desloca, faz esse atendimento presencial também. Tá. Quando não é época de pandemia, a gente tem muitas Sim. chamadas em audiências, né? Nas trabalhistas, principalmente diz respeito ao colega na audiência trabalhista, na área criminal, na questão de delegacias e em Sim. penitenciárias, que o colega não consegue conversar com É o na cliente. militância da advocacia mesmo, né, doutora? Como se diz, é Exercício da militância. profissão. No exercício. É isso aí. Porque a prerrogativa é só no exercício da É profissão mesmo. só para quem está ali Uhum. na dureza mesmo, né? E É, é. e todo mundo diz, advogado é uma barbada, mas que profissão que é difícil de exercer, né? Não, não. E cada Não, vez mais difícil, cada né? vez mais É, difícil. porque quando a gente depara por ter que brigar para não fazer uma audiência com ouvida de testemunhas, porque o juiz quer que as testemunhas sejam ouvidas dentro do teu escritório, aí É realmente difícil, né, doutora? perdemos os critérios A gente todos, né? perde as forças, né? É. Aí Não, não é uma luta sozinha, individual, é não. exatamente, tem que ser coletivo em nome de toda a classe, né? Não tem como, É. não dá mais. E é um envolvimento da OAB como um todo também, né? Porque Sim, conforme a área de atuação que nós somos chamados, porque prerrogativa é para todo o exercício profissional. Então pode claro. ser trabalhista, pode ser Sim, todas as em áreas, relação a não interessa. qualquer coisa, né? Então, a comissão de trânsito, a gente tem todas essas comissões, quando tem algum tipo de violação de prerrogativas, a gente procura também ouvir a outra comissão. Por Sim, exemplo, agora me lembrei, a Comissão de Acesso à Justiça. Nós demandamos direto a doutora Gralha com a Comissão de Acesso à Justiça, porque muitas prerrogativas são violadas e a gente precisa do parecer deles, do apoio deles, da Comissão de Acesso, para poder ajudar o colega. Então, sim. também isso. E a diretoria da ordem, sem palavras, né, sem falar, porque o tempo todo ali, ofício e comunicação com os órgãos superiores ali, que a gente tem uma hierarquia a respeitar, né? Então, Claro. o presidente Breyer não descansa, nunca. Acho que não, pelo jeito, não para nunca. Não para, É uma porque é muita dedicação. demanda. Sim. Uhum, Doutor é. Fabrício Fai está colocando aqui, é um trabalho incansável e em tempo integral. Uhum, o Fabrício ele é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas e atuante na área de Direito do Trabalho. Nós temos três vice-presidentes, um da área civil, um da área criminal, que é o nosso também presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Dr. Roque Requesigal, e o Fabrício Fai, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho. E o Dr. Arno, nosso querido Dr. Arno, que é da Cível, o vice-presidente da Cível. Né? Temos Ótimo. uma equipe de Sim, 40 é uma também, equipe de membros, qualidade. e 10 ou 15 plantonistas, agora a gente está aumentando um pouquinho, mas são os plantonistas que vão a campo mesmo, né? Aqueles que acompanham as operações policiais, quando é Sim, escritório de advocacia, tem busca e apreensão, a gente tem o pessoal que dá o apoio para os colegas ali, controla o que pode ser feito levado ou pela não. polícia, o que pode ser feito, como é, em caso de prisão de advogado também precisa de acompanhamento quando for no exercício da profissão. Sim, Então, é temos bastante coisa, bastante. né, doutora? Sim, vai desde casos mais simples, né, como um problema no cartório civil, né, Sim, até isso, uma prisão de advogado, que é uma coisa bem complicada. sim, com certeza. E é importante até salientar que a gente não faz a defesa do colega, né? A gente Sim, trabalha mas paralelo com é somente quanto para às que sejam prerrogativas. atendidas as Uhum. prerrogativas da profissão, É, salientando isso, não é a é, defesa daquele é. colega, mas Sim, embora assim, muitas vezes nós estamos numa busca e apreensão que é feita na casa ou no escritório do colega, e o colega que está ali fazendo a representação da ordem, ele fica atento a tudo e certifica como apoiando claro, já fica como uma testemunha. Sim, a legalidade do ato, né?
E para que o colega não fique impedido de advogar, né? Porque Claro. se leva um computador, leva tudo, daí não. Então, fiscaliza os mandados judiciais que vêm para ser cumpridos, tudo isso faz parte das prerrogativas. Muito bom. Não, tem que ter um serviço assim, ó, imensurável, né? Para Bastante. todos os colegas, toda a UAB. É. E daí, quando nós, depois que a gente começou a ver a situação dos colegas e sentir a necessidade de ter um acolhimento maior, porque, na verdade, a gente não consegue restringir apenas as demandas que são efetivamente prerrogativas, porque vai depender do colega que vier até nós, né? Sim, Então, nós começamos a observar que tinha muita gente que não tinha a noção exata do que é uma prerrogativa, de como atuar no caso de violação de uma prerrogativa. Então, sentimos a necessidade de ampliar a comissão, entre aspas, né, ampliar, sim, porque na verdade sim. são coisas diferentes, né, mas nós sentimos a necessidade da escola de prerrogativas para justamente que os colegas tivessem a atualização das prerrogativas. Sim, Porque o que acontece é que as nossas prerrogativas são uma lei federal, que está ali no artigo, mas a sociedade está em constante mutação, né? Tá, agora, em tempos de exatamente. pandemia, mais ainda. Então, essa atualização é muito importante para os colegas também. E a gente E é uma está coisa que a gente sempre pensando em. fica. Tu sabe que tu tens aquela prerrogativa, mas tu sempre fica inseguro, porque tu está diante de uma outra autoridade, diante, né, Sim, do cliente, uma circunstância, às vezes, né, já toda delicada. Então é difícil mesmo, né? É bom a gente ter uma segurança, ou até aprender como agir, o que falar, de que sim. forma. Isso eu acho que é importante também, né, É, doutora? muito importante, porque muitas vezes a situação da violação de prerrogativas já é uma situação desgastante, estressante para a pessoa que está Exatamente. vivenciando. Normalmente a pessoa está ali com o seu cliente, quer dizer, então tu tem que mostrar o teu potencial Exato, de ter o advogado. melhor, né? Assim, Exato. E quando a gente se dá conta, se deu conta, assim, muitas vezes a relação já estava esgotada quando é chamada a OAB. Porque, sim, é já claro, tinha a todos os limites, animosidade né? É, já se instaurou e veio. Quando a gente chega, a gente dá aquela acalmada e conversa com as partes envolvidas e normalmente consegue resolver, porque existe também muito desconhecimento por parte dos órgãos que estão atrelados exatamente. à advocacia, né, direta e indiretamente. Quer dizer, muitas vezes a gente tem algum problema de violação de prerrogativas na entrada de um estabelecimento, por exemplo, do Sim, fórum, sim, né? E o exatamente. que a gente não está lidando com uma autoridade, mas a gente está lidando com aquela pessoa que está ali fiscalizando a Sim, entrada ou não no fórum, né? Então, isso aí tudo são questões que a gente lida no dia a e dia. muitas vezes a gente, até para não ser, não é barrado, mas tá, tu tá com pressa, quer entrar, faz o que te Ah, pedem, azar, né? E não, muitas vezes, não vais te muitas. impor, assim, dizer, não, isso é a Uhum. minha prerrogativa, eu não preciso me submeter. Então, vai passando, né? Eu acho que isso aí que é ruim também. A gente às vezes vai deixando Isso é passar ruim. para não se É, incomodar. e a outra coisa que é ruim é porque muitas vezes tu está lidando com uma pessoa que não tem a menor noção do que é uma Não, não prerrogativa. tem a menor noção. Então, e não estou falando, tem juízes, tem desembargadores, não querem saber o Sim, que é prerrogativa e não tem atropelam. noção e não estão nem. Exato, não querem respeitar, não estão nem aí para isso É, aí, né? é. Não... E como esse prejuízo que vem da violação de prerrogativas, ele afeta o cliente, afeta a sociedade, afeta a cidadania, né? Eu gosto de Sim, falar isso, é bonito, mas é muito mas é importante, porque o verdadeiro, é advogado não verdadeiro. está atuando por si, né? Ele está muitas vezes ali na condição de um representante, Exatamente. simplesmente, ele está ali para apoiar aquela pessoa que não tem uma voz direta na justiça, Sim, né? sim. Então, isso aí não é uma situação que a gente tem que trabalhar muito bem e que eu, pelo que eu tenho visto, e daí falando da Karina, né, em si, Sim, nós sim. vamos precisar cada vez mais desse apoio institucional quanto às prerrogativas.
porque agora com a retomada, né, pós-pandemia, ou pós-pandemia que já está se falando, Sim, provavelmente algumas medidas que a gente foi tolerando e que a gente aceitou por conta dessa situação pandêmica, da declaração de pandemia, a gente não vai mais poder aceitar, não é? sim. Então, Vão até ser porque necessárias medidas muitas. mais enérgicas, né, Exato, para que exato. isso seja E respeitado. muitas das demandas que chegaram em época de pandemia, elas não são nem resguardadas pela lei, não é? Sim, Foi uma adaptação são coisas, feita claro, pelo que nem estado de existiam pandemia. antes. Não. Por exemplo, as audiências, não é? Pois As é, isso não audiências, existia antes, né, doutora? não, a única Existia audiência que pode sustentações ser orais, né, e tal, mas é, não não, e a oitiva, previsão legal é conciliatória, só né? conciliatória, Ou sim, os casos previstos no código, claro, que já tinham previsão de serem efetuados através do meio virtual. Fora isso, é tudo concessão, sim, que a gente como vai fazendo para. seriam exceções à regra, porque o normal era presencial, né? E agora não Uhum, viraram mais exceções, é ao contrário, viraram uma regra, uhum. sem ser uma Viraram. regra, né? E daí a gente, a grande dificuldade foi manter a, a vontade do advogado prevalecendo, não é? Sim, Porque a gente realmente, quem conhece o processo, quem sabe como funciona com o cliente, aquela lida da situação em si é o advogado. Por mais que a gente claro. diga, o juiz conhece o processo, ok, mas o advogado tem que ter a voz quando ele resolve que não tem como fazer aquele ato de forma virtual, tem que ser ouvido. Mas isso é uma luta, É é bem verdade. difícil. É. E é uma luta É que tem bem que ser em difícil. conjunto, porque individual, dificílima, impossível praticamente, né? É uma luta, com É, certeza, a gente ser ouvido e ser respeitado e fazer valer realmente nossos direitos. É é, difícil, né, doutora? É muito é difícil. difícil, mas é igual, assim, a primeira coisa que a gente orienta sempre os colegas é recorra. Recorra, que não deixa passar o prazo para recorrer, não Sim, age judicialmente, que a OAB que aí apoia. a OAB pode auxiliar nisso aí, Exatamente, né? exatamente, Sim, exatamente. sim, depois perde o prazo, Uhum. não fez o que poderia, e aí já não adianta É, chorar. mas isso também é um problema que nós vamos também talhando conforme vier a Sim, escola de prerrogativas. conforme vai Porque, aparecendo, na realidade, muitos colegas, muitos, eles noticiam a instituição e tá? E não fazem, deu, sim, não se faz mais nada. E daí a gente vai ver ali como é que vai defender, né? Porque daí, pô, não fez o recurso que tinha que fazer, não fez a manifestação que que era deveria contra ser. aquela situação, né? Transitou em julgado, não tem mais o Pois que é. fazer. Então não É, aí, adianta a aí OAB complica querer. também. É, Não tem. É. é. Mas são coisas que vêm com a experiência, né? A gente vai explicando e tem um apoio dos três procuradores, que eu acho que até nem falei neles, mas nós temos os três procuradores que atendem praticamente o dia inteiro os Sim. colegas para dar esse tipo de orientação, né? Como E é uma proceder. coisa exatamente, temos que ir aprendendo, são novidades, não são coisas familiarizadas, né, da profissão. Então todo mundo vai É, aprendendo. é da Até prática, esses né? novos Realmente. recursos para isso, como é que tu vai impugnar uma audiência? Não era uma coisa normal, né? Se impugnar uma. Marcava aquela Não. data, tá? O máximo que Sim, acontecia era dizer: olha, meu cliente, sei lá, teve uma cirurgia, uma viagem, alguma coisa assim, mas não, né? Não e mesmo realizar assim, muitas audiência. vezes a gente não era Não, atendido, né? nunca era É, atendido, é verdade. é, mas Não, mentira, agora, eu já fui atendida em não, situações não, assim, não claro, posso negar. conforme a Dependendo, situação. né? É exatamente essa a dificuldade, né? Porque a gente teve diversos casos, e temos ainda diversos casos de violação quanto às audiências, só que existe todo um trâmite que tem que ser observado. Então a gente tem que pegar uma situação por uma ali, um caso a caso, e Claro, ver, esmiuçar ele a ponto de saber, não, esse colega aqui ele tem razão ou não tem. Porque o que acontece também é que assim, ó, veio as audiências e julgamentos por teleconferência,
se o colega quiser mandar uma sustentação gravada, isso é uma opinião, é ele que decide, Sim, é uma né? opção, a pessoa pode Uma aceitar opção, uma opção. e Porque muitos achar que tá colegas bom. dizem assim, eles não nos ouvem nem pessoalmente. A gente vai Sim, lá na frente dos desembargadores e eles não nos ouvem. Para que eu vou ainda me desgastar? sim, Enfim. não Então, vale a pena. opção, É uma, opção, né? E tem exatamente. gente que se sente mais à vontade de fazer uma gravação e mandar. Sim, é mais fácil, Só de que, repente. exatamente, exatamente. Só que tem também o outro lado, né? Tem os colegas que não abrem mão daquela defesa Sim, em do ao tempo, né? vivo Ali mesmo, do ao tempo vivo. real, é. E exatamente, protestar pela palavra, esse tipo de coisa. Então, esses colegas também têm que ser respeitados. Então, veja, é muito difícil É essa. difícil, é. Sim, porque são É, várias cabeças, cada um pensa. E outra então tem que coisa, ser caso a caso. cada processo é de um jeito, alguns valem mais a pena, outros não Uhum. valem, sei lá, depende também, né? Até É, do é. assunto, tudo. Sem dúvida. E Cada também caso. ouvir uma testemunha, por exemplo. A testemunha pode ser tranquila, ela pode ter toda a infraestrutura, ela pode ser ouvida, né? Sim, Até já era utilizado esse mecanismo, inclusive faço audiências no Juizado Especial Criminal e muitas vezes eu vi o juiz pegar o celular e apresentar, olha, nós vamos ouvir sim, o falar sim fulaninho com a aqui. testemunha, não tem Tudo problema. certo, se a pessoa concordou, o advogado concordou, tá bem. Só Sim, que nós temos o outro lado, né? Que é é, aquele colega que não aceita de jeito nenhum e que tem todo o direito de não aceitar, porque vai sim, entender que aquela prova está prejudicada, claro. né? Então, E pode é ficar mesmo prejudicado, e às vezes pode com não ficar, certeza, vai depender, não temos como saber, né? E outra exatamente. coisa, do advogado de um lado entende que não prejudicou e do outro entende que prejudicou, ainda tem tudo isso, né? Cada um vai Tem. puxar para o seu lado. Tem exatamente isso, tem. Claro. E daí, por isso, tá, que nas resoluções ali consta, né, que se o advogado se opuser, ele vai ter o Sim, direito de se tem esse opor. direito de se Só opor. que depende de Tem que todo ouvir o o rito outro. porque Sim. muitas vezes envolve menor, réu preso, alguma coisa que seja Sim. necessário fazer. Mas Até. Fala, a gente doutora, ainda fala. quer muito, assim, ó, que mesmo nesses casos, que seja feito dentro de uma sala, dentro do fórum, porque essa é a Pois é. responsabilidade do judiciário, Do né? judiciário, é isso que é o mais complicado, né? Claro, Uhum. muitas coisas já conseguiram colocar para os advogados fazerem e tal. A gente vai se acostumando e vai fazendo. Mas isso aí de uma audiência realizada fora do judiciário, dentro do judiciário, mas fora, é complicado, né? É Acho complicado, que com eu vou acabar me certeza. acostumando, mas por enquanto a minha cabeça ainda tá achando assim A um tua e a de tanto muitos difícil. colegas. É. Muitos colegas. Eu acho assim, ó, eu tenho escutado e realmente concordo muito quando se diz que não pode desumanizar. Sim, Não é? A gente tem a necessidade desse humano e realmente, assim, a prova que é feita ali presencialmente, ela é muito mais fiel, né, na busca da justiça, que é é, o que a gente almeja, né? sim. Então, reservados os casos que os colegas entendem que pode, que deve fazer assim, ok. Mas eu acredito realmente que a melhor forma de fazer é dentro de uma estrutura que o judiciário propicie. E isso aí, por mais que se não é Tem uma coisa muito. tão difícil de fazer assim, não é? Não, Porque né? Não é. a gente tem em tribunais, em outras seccionais, o que eles estão fazendo? Eles fazem no auditório os julgamentos, os júris, Sim, em auditório. em Então, assim, auditório cada dos pessoa fica fóruns, sim, numa da ponta. justiça. Exato, exato. Então, vamos manter as regras sanitárias, toda aquela vigilância que tem que ter, ok. Só que vamos Dá para fazer de uma presencialmente. outra maneira, Dá, sim. Ou que né? seja, né, assim, online, mas feita a partir do judiciário. Não assim num É, celular, uma coisa mais oficial, como são às sim, vezes as sustentações orais feitas, né?
Por exemplo, na Mas Justiça é Federal, tu tem que se complicado dirigir também. até a sede. É complicado. É difícil. Não, e é complicado pelo seguinte, porque ali na hora da audiência, na hora tu tem que conversar com o teu cliente, Sim, não não é? tem E como é como, que vai é. ser feito através do virtual? Então, ou então tu tem que indagar uma testemunha. Como é que tu vai ter certeza que essa testemunha não está Não tá sendo... ali do lado, não tá com papelzinho, sei lá, não, é Não tem difícil, como, não não tem tem como. como. Ainda não temos essa capacidade, É, né? Ou talvez é, um dia seja possível, mas por enquanto não não temos dá. essa É estrutura muito e a difícil mesmo. responsabilidade é do judiciário fazer funcionar, Sim, não é? sim, Então, não vejo outra forma que resguarde isso aí. é A gente ainda difícil. não sabe como é que vai ser, né? Porque agora talvez venha realmente, já se tem notícia de locais em que estão anulando todos os atos Sim, que foram feitos ao arrepio da lei, não fora, é? claro. Mesmo sob a justificativa de pandemia. Mas a gente também não tem essa noção, porque nunca se passou por isso, né? Então não sabemos o que vai acontecer. Tem que esperar agora para ver quais vão ser os resultados dessas audiências que estão sendo feitas ou não, para ver, né? Olha, a doutora É. Kalin está colocando aqui, excelente iniciativa a Escola de Prerrogativas da Advocacia. Parabéns. Um abração para Kalin. Muito obrigada. É um trabalho conjunto, realmente, e ela vem com a melhor das intenções. Com Com certeza. certeza, Isso aí claro, é para isso melhor. aí a gente atesta, né? É com a melhor das intenções, porque a base é a união da advocacia, que a gente vê que ela está muito pulverizada, né? O advogado por si já é imbatível, não é? Então, esse embate não pode ser com os colegas, porque a Exato. gente tem que fortalecer a advocacia e resgatar todos aqueles princípios que foram se perdendo, né? Com o Eu acho que tempo, foram se né? perdendo. Inclusive com essas concessões que a gente vinha fazendo, né? É. Muita coisa se perdeu. Então, resguardar a força da advocacia através da união e dar o conhecimento, o apoio do conhecimento aos colegas, para que a comissão de prerrogativas não precise se colocar em todos os locais, ou não seja necessária. Sim, O nosso que a gente consiga se intento fazer é que os respeitar sozinhos, colegas, né? exato, e os colegas fiscalizem. Nós queremos Sim. muito que os colegas sejam os fiscais das prerrogativas. Então, se está num balcão de cartório, viu que aquilo ali que estão fazendo com o colega Não, não é o não é o correto, que o correto, não tá colega certo. fiscalize e já coloque as coisas em ordem, para que a gente tenha esse apoio do É próprio um colega, apoio, né? exatamente. Mútuo, uma coisa Então, mútua, não uma competição entre os colegas. A gente fique isso. só de rival quando esteja realmente nos polos opostos, mas que sempre, Terminou sempre ali. baseado nessa coisa de se ajudar e que somos todos colegas, né, doutora? Sim, Eu acho sim, que é isso, é a gente é. porque existe também uma situação que a gente, bem ou mal, tu sabe o que acontece, né? Hoje Claro, é comigo, hoje o juiz me botou a boca numa sala de audiência, hoje ele não me deixou falar, hoje ele falou, amanhã vai ser tu, pode ter certeza, porque esse exatamente. é o modo dele agir. É, Então, a gente tem realmente, eu acho que nós temos a obrigação de olhar para o outro com essa visão de si sim, mesmo, não é? exato. Porque, Não queria que fizessem contigo o que estão fazendo comigo, né? Ou que exatamente, fizessem comigo o que exatamente. estão fazendo contigo. Eu falei errado. Não, e essa força, realmente, acredito que a médio e longo prazo, se a gente conseguir colocar nos colegas essa visão do outro, com certeza vai melhorar muito o nosso trabalho diário. Muito, Ah, porque claro. as pessoas tentam, quer dizer, tu tá num determinado local, tu tá ali, tu tá vendo que a pessoa não tá te respeitando, ela tenta a primeira vez, ela tenta depois quando vê que não tem como, ela vai ter que se adaptar às nossas É, prerrogativas. é E isso aí. essa adaptação vai fazer bem para todos os que estão envolvidos. Sim, Então, essa é a intenção da escola. Muito mais até do que querer ter a pretensão de ensinar alguma coisa aos colegas. Não. A gente quer que os colegas estejam atualizados, assim, quer passar as informações em tempo, assim, olha, decidiram tal coisa em tal lugar, nós vamos
passar para os Vamos colegas, cumprir, vamos fazer, vamos trabalhar em cima cumprido. Exatamente, porque essa atualização é que vai fazer melhorar o serviço que a gente está propiciando para os nossos clientes e também que a gente está exigindo daqueles do judiciário, dos órgãos que Sim. estão ali ao nosso redor, atrelados à justiça. Inclusive, a escola tem esse viés também, né? Participar de cursos de capacitação dos órgãos que são relacionados a... Relacionados, sim. Exatamente. Por exemplo, o curso da Brigada Militar, lá da polícia, nós Perfeito. temos a intenção de fazer esse apoio para ensinar Para que para também eles, para conheçam, porque às vezes é um conheçam, olha, desconhecimento, isso né? aqui é uma prerrogativa, é uma lei, é exatamente o que eu acredito até que tenha acontecido. Agora temos atualmente essa situação, né, do impeachment, que foi que Qual nós é, fizemos uma doutor? nota, não, Não tô o sabendo. impeachment do Explica Marquesan, aí. Sim, nada, eu não sei que estou é o falando de auê que está política, acontecendo. Não, não, sim, política não é. sim, Só tá, não tem nada a ver com é política, uma é uma, atualização das sim, prerrogativas dos advogados. porque o colega não conseguiu falar em tempo, ele estava presente na Ah, Câmara e não conseguiu e falar. não foi, sim, não foi lhe dada a palavra. Não foi lhe dada a palavra e foi realmente assim, a pessoa que estava presidindo, ele virou as costas, saiu andando e deixou o colega. E Tá, ele isso foi uma das decisões judicialmente, da liminar, né? Eu vi hoje na televisão. É isso, exatamente, doutora? Tá, exatamente. E tá. nós, imediatamente, a gente fez uma nota de repúdio, porque Perfeito. é uma prerrogativa do advogado falar. Claro, E claro. outra, em qualquer lugar onde ele esteja representando O seu no seu cliente? exercício profissional. Sim. Não interessa quem é o cliente, ele está no exercício profissional, ele tem esse direito. E Lembrando que realmente todo as mundo tem coisas, direito à defesa, né, doutor? Sem fazer sim, política também, também, mas é todo mundo. uma coisa básica, assim, né? Exato, exato, exato. E a palavra em tempo, né, é o fundamental. É nos julgamentos, que é por isso também que não se concorda com os julgamentos gravados, aquelas sustentações gravadas, É. porque é possível que Aquilo seja não necessária chega a ser um intervenção, julgamento, né, doutora? É outra mas coisa, é o que temos, mas é Mas não, difícil, né? e muitos colegas, os colegas já externaram, eu já presenciei, os colegas externaram que tem alguns que gostam disso e preferem assim. Pois Então a é, gente então, respeita, né? exato, Tá não tem. ótimo. É difícil, Uhum. É, agradar todo mundo é difícil, né? muito, muito. Mas então, daí com essa nota da OAB imediata, de Sim, nota de repúdio, ao fato do colega não ter conseguido falar, e foi gravado, teve ampla sim, divulgação na mídia, testemunhas né? com tudo, claro. Exatamente. Então, com essa prova, ele conseguiu judicialmente o intento dele, que daí tem um cunho político, mas isso Bom, mas aí aí isso não nos interessa. Nos não nos interessa aqui interessa. é que foi Exatamente. atendido pelo judiciário que as prerrogativas devem ser obedecidas. É isso, né, doutora? Exatamente, exatamente. E isso é ótimo para a advocacia, isso é ótimo. Claro, Porque claro. realmente, assim, ó, esse reconhecimento de que é uma lei federal e que a gente tem esse direito é o que a gente quer, né? Então a gente também tem Sim, que enaltecer esse tipo de decisão, né? sim, com É, certeza. Tá cumprindo a lei, né? Tá cumprindo uma lei federal que existe já há bastante infelizmente, né, a tempo, né, gente tem doutora? que achar ótimo quando cumprem a lei, né? Mas faz parte também, né? Faz parte, é. É, aham, A gente sabe isso que aí. acontece, que às vezes não dá, ou uma questão de tempo, sei lá, de ouvirem, mas o certo é ouvir, né? O advogado, quando pede a palavra, tem que ouvir, né? No mínimo, querer saber sobre o que ele quer falar, né? Sim. Porque no mínimo, ó, dizer, ó, doutor, o senhor não Atenção, pode dá falar isso atenção agora nesse àquele momento. pedido. Ouvir, né? Porque ele Vou dizer, olha, ele doutor, teria que não, ter no mínimo se referido, olha, tu vai agora falar não é o sobre o momento do quê? senhor falar, não pode. Isso, exato. Exatamente. É. Mas não foi assim que aconteceu. Sim, então, E muitas vezes a gente né? A palavra é tolhida mesmo. E isso aí sim. tem que ser Isso combatido é no do dia momento. a dia e tem que ser combatido, mas acontece, não é uma coisa assim, uma vez, não, é cotidianamente isso acontece. É. Muitas Uhum. e muitas vezes, não precisa ser nem num julgamento, uma audiência, às vezes tu queres falar, Uh, argumentar alguma coisa, quantas vezes não é permitido, uhum. né, doutora? A gente tem que, Sim, assim, ser persistente, ser firme, né, tem. sem perder a educação, sem...
É que às vezes é De preferência. De preferência. sim, Mantendo a de preferência. educação, mantendo o respeito. O A gente tenta. refinamento. Não, mas é claro que cada situação é uma situação, não adianta. Claro. E sempre, né, tentando o máximo de respeito possível. Exato, Doutora, e como é exato. que vai funcionar essa escola? Agora ela vai ser só online, depois tem planos para ser Sim. presencial, como é que fica isso aí? Agora um Bom, aspecto mais prático, assim. planos são muitos, né? Nós temos muitos planos realmente. Mas, claro, nesse momento virtual, não é? Nesse momento a gente tem estruturado já a realização de uma palestra semanal, né? Agora estamos alinhando datas e como é que vai ser, mas com pessoas de fora, inclusive, de cunho internacional, para que a gente tenha uma noção também da abrangência das prerrogativas, né? Ouvir Bem legal. esse conhecimento é muito bom, né? Então, e de outras seccionais também. Então, são Sim. pessoas que vão nos brindar com o conhecimento deles sobre outro viés, né? Da sua seccional, do Sim, seu do país. judiciário daquele estado, do Exato, país, como é que está exato. funcionando. Uhum, exato. E paralelo a isso, vão ser feitas também as lives e webinars que vão tratar de prerrogativas de uma forma mais específica. Por Certo. exemplo, vamos falar de desagravos. Então, nós vamos esgotar o termo dos desagravos de tudo que é forma, para que os colegas saibam entender quando ocorre, como e o que fazer. E assim nós vamos indo, pegando assunto por assunto e buscando sempre os mais atuais. E o plano é participação nesses cursos profissionalizantes das carreiras que são relacionadas às carreiras jurídicas, e nós temos também a implementação do selo de prerrogativas, né? Porque ela veio com a pandemia, nós tivemos um atraso nesse projeto dos selos e também a Sim. inviabilidade da caravana das prerrogativas. Pois é. A caravana das prerrogativas, que é a marca institucional, né, do Dr. Sim, Lamac, que que sempre e que acontece sempre, mas acabou que para o Brasil infelizmente todo. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? A diretoria está fazendo todo um trabalho junto às subseções. O presidente Breyer mesmo está ouvindo o que as subseções têm a dizer e vendo as demandas e tentando amenizar, né, esse contato que não está podendo ser feito agora fisicamente, né. sim. Mas as caravanas das prerrogativas é um projeto já antigo da SEDAP, de outras gestões, que foi prejudicado, porque o acesso ao interior, nós não temos mais esse físico. E o selo das prerrogativas é um outro projeto que veio baseado para trabalhar junto com as caravanas, que é o quê? Que em cada localidade que a gente visitar com as caravanas, falando agora Sim. como se fosse abrir, Sim, no nós vamos, futuro. nós vamos no fórum, vamos na delegacia, vamos nos cartórios, nós vamos no Perfeito. INSS, em todos os locais, nós vamos fornecer um selo, que é um cartaz, que já está pronto lá na OAB. Sim, tá tudo. Muitos. Esse selo, ele tem um QR Code, que a pessoa pega o Tá. celular, liga ali, e nós vamos saber exatamente onde está cada selo. Vai ter os fiscais que vão controlar os selos nos locais, né? Porque para que Sim, não se perca esse contato também, né? Porque é um claro. cartaz, né? Sim, é Então, fácil de perder. exato, exato. O colega que tiver com algum problema naquele local, naquele horário ali, independente do que ele estiver fazendo, ele vai mandar, através do QR Code, a notícia para a comissão de prerrogativas, que vai ter um e-mail específico para isso, um funcionário para isso. E essa situação narrada vai ser resolvida de uma forma mais célere, porque Sim, é vai mais ser um em canal de tempo. acesso, tempo real Exatamente, mesmo. exatamente. A gente tenta fazer isso com plantão de prerrogativas, claro. Muitas vezes se consegue, claro, resolver tudo assim rapidíssimo. Só que essa questão dos selos, ele vai estar dentro do ambiente onde o advogado trabalha.
né? Então, qualquer pessoa vai poder simplesmente apontar o celular ali e já entra direto o formulário e já sai denunciando Sim, não as precisa sair violações de falando, né? prerrogativas. Também é bom para um Exatamente, lado. exatamente. Mas vai ter em todos os locais que os advogados trabalham, todos, a maioria, né? Mas a Sim, gente vai mas vai tentar. Nós já ser temos bem disseminado. planilhado, sim, nós já temos planilhado. Delegacias de polícia, Sim, todos os vocês já órgãos têm um que mapa dos locais onde costumam dar mais Não, mas problemas, nós ou vamos colocar em não? todos. Em Não, nós vamos todos. colocar em Tá, todos onde o advogado trabalha. Então, onde o perfeito. advogado exerce a profissão, Sim, aonde vai tem um ter, advogado é para ter aquilo ali. vai ter aquilo ali, exatamente. E Tá. com esse contato direto, nós vamos também agilizar o atendimento na questão das prerrogativas. E também causar aquela coisa, né? Olha, tá ali o selo. O Sim, advogado tá ali. te Poxa, ainda liga vou me que tá, incomodar de né? Olha o novo. respeito, é uma coisa assim, né? É um aviso, É, é um aviso, exato, exato. uma Então, lembrança, uma só lembrança. tipo, assim, tem um logo desse tamanho com QR Code, é uma lembrança. Passou o olho, lembrou da OAB e lembrou das prerrogativas. Sim, tem que ser. Olha Aham. só, doutora Sulamita está colocando aqui. Karina, parabéns pelo importante trabalho que está sendo realizado em prol da advocacia. Parabéns Ah, mesmo, doutora muito Karina. obrigada, É muito bastante obrigada. dedicação. Muito, Ah, muito legal é. saber isso A dos gente colegas. gosta, né? A gente ama É, prerrogativas, então não tem outro jeito. Mas eu vindo da doutora Sulamita, realmente fico olha só, enaltecida. doutora, nós já temos 12 minutos. A Terezinha nem me colocou hoje 15 Ah, minutinhos. olha, Temos passou 12 rápido. minutinhos para finalizar a live. Nós temos 1 hora, das 8 até às Aham, 9. Senão o tá. Instagram, ó, Ah, nos nos corta as corta. prerrogativas. Não, pelo amor de Deus, isso não é. Não, não, já quase nos Não, cortou não, lá no nós não. início, não queremos. Então, doutora Não. Karina, não sei se tu tens algumas considerações finais ou faltou mais algum tema para a gente falar. Deixo Vamos contigo a palavra. pensar. Vamos Eu só tenho que pensar. fazer a chamada para a próxima live de quinta-feira. Olha. Então, assim, ó, os projetos da SEDAP, e dentre eles a Escola de Prerrogativas, eles têm realmente uma intenção maior, que é trazer os colegas para dentro das prerrogativas. Digo dentro, o apoio institucional que a gente necessita e que tem que ser forte, está sendo muito forte nesse momento, principalmente da pandemia, porque prerrogativa sempre foi um dos temas mais, um dos temas, eu digo porque eu não quero ser tão pretensiosa em dizer que é a coisa mais importante Sim. para o advogado, né? Porque é um exercício profissional, quer dizer, mas tudo É o certo. mais importante. Então, isso. Então, sentimos a necessidade de ampliar o apoio da Comissão das Prerrogativas e veio a escola, a ideia da escola. Com a ideia da escola veio a figura dos fiscalizadores de prerrogativas, né, os fiscais de prerrogativas. Sim. Nós ainda estamos entabulando essa parte do projeto, mas provavelmente nós vamos passar a oferecer cursos para que os colegas se profissionalizem nas Sim. prerrogativas e prestem esse atendimento no interior, nas subseções e nas comissões da ordem, né? Porque Perfeito. a gente sente essa necessidade de estar inteirada em todas as áreas Com E certeza. isso. E outra coisa também que é importante falar, nós temos um olhar atento aos programas que estão sendo feitos pelas outras comissões da ordem também. Então, nós temos a Comissão da Mulher, a Comissão da Sim. Igualdade Racial, todos esses projetos que a gente sente necessidade de apoiar, nós vamos fazer isso também utilizando a Escola de Prerrogativas. Como? Eu vou explicar como. Dentro do cunho, dentro da Escola de Prerrogativas, nós vamos também esmiuçar a ordem. Nós vamos mostrar para os Sim. colegas como funciona, vamos
Isso que capacitar eu esses acho é uma colegas. aproximação também, né, dos Exato, advogados, dá exato. mais um motivo de aproximação. Acho que é Exato, muito bom, aham, muito exato. válido isso. Porque muitas vezes a gente fala, né, trabalha com a OAB e tá ali dentro e não tem a real noção de como funciona aquele sistema da Sim, OAB. sim, Então, isso também é um dos temas que nós vamos abordar. O fator prerrogativas, mas também a OAB, para que os colegas tenham a possibilidade de saber o que que tu tá almejando o que, afinal, né? sim. Eu digo, vamos Por que trabalhar, tu fez ok, mas aquela tu vai prova trabalhar tão difícil aonde? para entrar nessa? É, sim, e também tem isso também, né? Porque tem um outro viés que é relacionado aos colegas que vão retirar a credencial, né? Sim, Os já tem, formados que vão pegar a exato, credencial lá na OAB, eles vão ter uma parte específica de apoio das prerrogativas, né? Então, perfeito. antes de pegar a credencial, vamos saber prerrogativas. Então, Claro, é realmente assim, ó, é para unir, é para fortalecer a advocacia e tudo que tiver ao nosso alcance da Comissão de Prerrogativas e da Diretoria da Ordem, com certeza vai ser feito. Nós estamos cheios de ideias, estamos começando uma nova era das prerrogativas, assim, uma nova proposta. Espero realmente que dê certo. Eu acho que vai dar. boas energias, bom investimento mental, aquela coisa toda, nós estamos muito ativos para que a gente consiga agregar o máximo possível de colegas. Perfeito, eu vou só ler aqui as últimas mensagens, que é a Vai, vai. Marilena de Moura, que está falando, a doutora Marilena, fala lá de Dom Aham. Pedrito, ó, está dando os parabéns Olha, também para ti, doutora Karina, pela excelente obrigada. explanação em matéria de tanta importância para todos os advogados. E a Luceline, doutora Luceline também está Ah, dizendo, querida. excelente projeto a Escola das Prerrogativas. E agora entrou, eu não sei se é o doutor Arnaldo Rizardo ou se é a Karine que entrou aqui. Boa noite, tudo bem? Finalizando, então, a nossa live, eu dou os parabéns novamente e muito sucesso nessa nova empreitada da UAB e que tu tenhas coragem para enfrentar e ser essa coordenadora e cada vez a gente entender e fazer cumprir as nossas prerrogativas, né? Que é tão importante e valorizar. Isso sempre valoriza a nossa profissão, né, doutora Karina? Com Não existe certeza. outra maneira de valorizar a profissão. Eu, pelo Com menos, certeza. penso assim, acho que é isso aí. É, Então, perfeito. Nobre Ponzi, não sei se tu conhece Ah, é Roxane. quem. Tá, doutora Roxane, Roxane. doutora Roxane, ela faz parte da nossa comissão de Tá, prerrogativas, ela tá falando no viés de trânsito. a gestão da doutora Karine da SEDAP é irretocável. E a Querida. doutora Regina Guimarães, Ah, parabéns, excelente live. Bom, é, pessoal, antes a de Regina é dar uma das tchau. responsáveis, viu? É Sim, uma com das, certeza, Regina. é A mãe desse Regina filho também vai também. ser uma das nossas convidadas agora de setembro, que a gente não Ai, que conseguiu fechar para legal. agosto, mas agora em setembro ela Tá, vai não vou falar com a perder. gente. Não, já te digo aqui quando é que vai ser a Regina, É, dia 17 de setembro, é uma quinta-feira. perfeito. Mas vamos fazer então um convite para a nossa live dessa próxima quinta, dia 3 de setembro, que vai ser com o doutor Fabiano Correia, sobre o tema Direito e Mudanças Climáticas em Tempos de Pandemia. Vai ser legal. Interessante. É interessante. Não, Muito, são vários temas, a gente muitas. procura sempre trazer assuntos que as Sim, pessoas tenham vontade e sejam atuais. Falamos bastante sobre a pandemia, mas também alguns outros temas, porque a gente vai cansando também, né, doutora, dessa cansa, pandemia, a né? Ninguém pandemia mais cansa. aguenta. Ah, É. Mas seguimos adiante, agradeço a participação da senhora, agradeço a imagina. participação de todos que nos assistiram, fizeram comentários, enviaram perguntas, e convido então para a próxima quinta-feira todos assistirem a live que vai ser a Terezinha, Terezinha Tarstano, que é nossa assessora de imprensa, que Aham, vai comandar a live da próxima quinta. Tá bem, certo. doutora? Muito Muito obrigada. obrigada. Tchau, tchau, uma boa noite, Tchau, vou muito encerrar aqui obrigada. Boa contigo. Tchau, noite. tchau. Tchau.